Desculpa o ruído da cadeira, vai acontecer de vez em quando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar o vídeo aqui ensinando a usar o BR Modelo a pedido da professora Vânia, que é a terceira vez que eu gravo isso aqui porque eu me dou uma embananada às vezes, acabo errando muitas coisas, mas dessa vez vai. Com fé em Deus e nas crianças. BR Modelo, como instalar? Eu uso a versão Java. Eu coloco aqui brmodelo.jar, pesquiso. Esse primeiro site aqui, SIS4, esse site lindo feito em React, ele já tem aqui duas opções de download: o .jar e o zip, que é a mesma coisa, só que zipado. E a versão mínima é o 8. Então, ninguém vai estar usando Java 5 com certeza. É só ter o Java e geralmente é instalado o 11, né? Já vai funcionar. Para quem está no Windows, tem uma versão nativa, inclusive ela tem algumas opções a mais do que a versão Java, mas eu não baixaria do Baixa Aqui e eu não sei onde encontrar. Então quem está no Windows e quer instalar o .exe, boa sorte. Mas eu vou usar aqui a versão Java e é o que eu recomendo, não precisa instalar nada, é só executar. Eu já tenho aqui baixado o BR Modelo. Vem aqui .jar, para quem tiver no Windows e já tiver o Java, é só clicar duas vezes. Para quem tiver baixado o Eclipse e tá vendo que tá dando erro, se eu não me engano, o JDK do Eclipse ele é restrito ao Eclipse. Vai ter que procurar aí como é que instala na máquina mesmo para poder rodar. Para quem está no Linux é a mesma coisa, só que é mais fácil de instalar, né? É só pesquisar aí também. Aí para abrir, como é que faz? Quem está no Windows e já tiver tudo certo, é só vir aqui. Não, é só clicar duas vezes. Para quem está no Linux, vai ter que clicar com o botão direito, propriedades, permissões, permitir execução como programa. Eu acho que no Mint não precisa vir aqui em permissões, já tem opção por aqui. Quem tiver em outra distribuição, não sei como é que tu vai fazer, cara, mas sempre tem a opção do terminal. Java, jar, br, vou dar um tab, autocompletou, enter, e já vai abrir. Aí já vai abrir aqui o BR modelo. Podia ser com dois cliques também. Esse aqui é o BR modelo no modo claro. O modo escuro ele é muito feio. Então troca para o modo claro e fecha o BR modelo e abre de novo. Aí vai dar de ver tudo. Quer dizer, no meu fica feio. Não sei como é que tá aí. Aqui a gente tem os objetos que a gente usa para construir os diagramas. Desse lado a gente pode ver os atributos desses objetos. No caso aqui está o do diagrama em geral. Para mostrar como é que usa o BR modelo, eu tenho aqui um mini mundo hipotético. Sei lá, é a biblioteca do cigarro, que livro online fica emprestado, vai entender. E o nosso cliente hipotético passou esses requisitos hipotéticos com essas entidades hipotéticas. Primeiro, a gente tem livros, autores, exemplares e clientes. Ele passou as seguintes regras: livro pertence a um autor, clientes podem alugar exemplares e eles têm até uma semana para entregar. Eles têm essas três regras aí. Eu vou deixar aqui no cantinho para a gente não se perder o que a gente está fazendo. E vou criar a nossa primeira tabela, a nossa primeira entidade. Bem aqui, esse segundo fora o cursor, seria o primeiro, né, fora o cursor, esse segundo, clica aqui e clica no ambiente. Aqui eu vou dar o nome do... Quase falei tabela de novo, da entidade. Vou colocar aqui livro, o primeiro que a gente vai criar aqui. Existem três formas de colocar atributos aqui. Tem essa forma aqui, que eu venho aqui, clico nessa chavezinha de tirar cartão de memória do celular, que é o atributo. Venho aqui e clico em cima da entidade. Ele cria aqui um atributo. Tem outra forma de clicar em cima da entidade, clicar aqui nesse negócio no canto inferior esquerdo,
Eu acho que é um caderninho com um lápis. A gente pode adicionar atributos por aqui, ó. Clicando nesse botão. Aí vai criar vários aqui, é só ir mudando o nome depois. E tem a forma de adicionar em série, que a gente escreve aqui, vai dando quebra de linha e ele adiciona os atributos. Ó, vou colocar aqui ID, nome, A, B. Aí eu vou clicar aqui no OK e ele vai criar. Ficou feio assim, mas eu vou excluir isso aqui e fazer de novo. Eu vou usar só aquela forma mais ágil lá, para economizar tempo, né? Então aqui entidades, primeiro livro, vou aqui adicionar em série, eu vou escrever livro. O que é interessante para a nossa base para livro? Com certeza ele vai ter um identificador, um ID. Com certeza ele vai ter um título. O que mais ele poderia ter? Ele poderia ter uma data de lançamento. O livro é velho, antigo? Não sei. Ele pode ter um número de páginas. Para quem é preguiçoso e quer saber o número, quer ler um livro pequeno e pagar de leitor. Poderia ter também o autor. Não poderia, ele não vai aqui agora. É isso. Vamos deixar o livro só com isso. Vai ter título, data de lançamento e o número de páginas. Bem simples. OK. Criou aqui, vou fechar aqui. Identificador, tem que dizer que ele é um identificador. Eu posso vir aqui, ó, no modo ágil e bugado. Acho que falei meio alto agora. E posso clicar aqui em identificador, enquanto eu estou adicionando as coisas. Ou eu posso vir aqui na interface, eu clico em cima do ID, venho aqui do lado e marco o identificador. Vou colocar esse número de páginas aqui, ó, opcional. Só para ter um atributo opcional aqui. Talvez a gente não saiba qual é o número de páginas, é uma surpresa. Só depois que alugar o livro vai saber. Que mais? Autores. Vou clicar aqui na Entity. Vou clicar no ambiente. Perdão. E vou clicar aqui e vou escrever autor, que é a nossa próxima entidade. E vou adicionar os atributos. O que é interessante para a nossa base de autor? Certamente ele vai ter o ID. Um autor provavelmente é uma pessoa, pode ser uma IA. E se for uma pessoa, provavelmente tem um CPF. Porém, é interessante para a nossa base o CPF do autor. A gente vai ter acesso a esse autor? Provavelmente não. Mas o que a gente vai ter acesso? A gente vai ter acesso ao nome, com certeza. A gente pode ter acesso ao e-mail do autor, aquele e-mail público dele, né, de negócios, o que ele recebe os e-mails dos admiradores. O que mais um autor pode ter? Ele pode ter, não sei, número de prêmios. Só para ter mais um atributo aqui, número de prêmios, para saber se o autor é bom mesmo. A gente não está salvando os prêmios, né? Poderia fazer de outra forma, mas colocando como só um número aqui, um número de prêmios. Para mostrar que ele quase não tem importância, eu vou colocar ele como opcional. Mas uma coisa importante é o identificador, que eu vou marcar aqui como identificador. Exemplares. Vou criar aqui os exemplares. Exemplar, no singular. Vou adicionar os negócios. O que é interessante para o exemplar? Ele vai ter um identificador. Perdão. E ele pode ter outro tipo de chave primária. Eu não sei, eu falei identificador esse tempo todo, né? Ele pode ter outro tipo de identificador. Não sei, vai depender. O cliente ele já deu só isso de requisitos, né? Mas vamos supor que ele disse que a identificação vai ser o nome do autor, a primeira palavra do nome do livro, mais a data que foi colocado. Esse vai ser o outro identificador.
Poderia ter. Eu vou colocar aqui registro, que vai representar esse outro identificador em potencial. Como é que chama? Eu vou lembrar daqui a pouco. Então, o registro. Candidato. Identificador candidato. Chave primária candidata. É esse o nome. Poderia ser o nosso a chave candidata aí. Registro. Aí depois a gente garante que ele vai ser único. De alguma forma. Depende de como vai programar. Registro. Aí nós vamos ter também o que para exemplar? A gente poderia ter a data que ele foi, é, foi adicionado. Vai ser data de registro. A data que ele foi adicionado na base, a data que ele chegou da entrega nos caminhões. E a gente pode ter um estado desse exemplar. Esse estado pode ser um booleano, verdadeiro ou falso, se está alugado ou se não está alugado. Pode ver isso de outra forma também. Ele pode ser uma enumeração dizendo que ele está alugado ou se ele está indisponível porque, não sei, o dono levou para casa, rasgou. Ou se ele está disponível, poderia ser também uma enumeração. Ok, eu vou colocar esses três. Esses três foram o identificador, né? Marcar como identificador e também vou marcar o registro como identificador, já que ele é a nossa chave primária. Esqueci o nome de novo, mas está no vídeo aí, está registrado. O que mais? Cliente. Candidata, lembrei. Cliente. O que é interessante para o cliente? Cliente tem um identificador, ele tem um nome. É interessante agora a gente salvar o CPF. É interessante agora a gente salvar um telefone. Um telefone, será? Vou colocar só o telefone por enquanto. E o endereço. Ok, fechar. Então, ID aqui, identificador. Nome, CPF também é único. Ele pode ser também uma chave primária candidata. Eu vou marcar aqui. E tem telefone. Telefone depende da regra de negócio. Ele pode ter um telefone ou pode ter vários. Se ele pode ter vários, ele é multivalorado. Eu venho aqui em multivalorado e marco. Multivalorado, sim. Vem aqui do lado de inspetor. Pronto, ficou marcado que ele pode ter um ou N telefones. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser no máximo 3, não sei. Mas se pode ser mais de um, então de 1 a N. Pode ser nenhum? Não sei, eu acho que não. Nesse caso não, eu acho que não dá pra... Não, dá sim. 0, terminalidade mínima, tá aqui. Aí já até marcou como opcional. Mas eu vou colocar aqui que ele tem que ter um telefone. Seria interessante ter e-mail também, mas não vou colocar aqui. Endereço. O endereço não é uma coisa só, né? Endereço é formado por várias coisas, é composta por várias coisas. Então eu marquei aqui endereço. Eu poderia fazer da forma aqui, pegar esse aqui também, criar novo atributo multivalorado e clico aqui, clico em cima da identidade, ele já vai criar aqui. Ou eu posso pegar só mais uma chavezinha dessa, um atributo desse, um atributo simples, e clicar em cima de outro atributo que vai ter o mesmo resultado. Como eu já tenho o endereço aqui escrito, eu vou aproveitar. Então o que pode ser o endereço? Eu não tem por que guardar tudo que tá tentando editar aqui, que o endereço guarda, na minha opinião. Eu acho que o CEP e o número da casa é o suficiente. Só usar uma API aí para buscar o resto do endereço a partir do CEP. Eu escrevi o número da minha casa. Todo mundo sabe onde eu moro agora. Mentira, não escrevi um CEP. Tá aqui, CEP e número. É um atributo aqui composto. Por dois outros atributos, que é o CEP e o número. Então a gente tem aqui as nossas entidades. Agora a gente tem que fazer os seus relacionamentos. Bora criar primeiro de livro e autor. Só pela ordem que está aqui, né?
Então eu vou vir aqui nessa escadinha vermelha, aqui nessa escadinha flamenguista, vou clicar e vou clicar aqui em livro, depois eu vou clicar em autor. Ele criou aqui por baixo, eu vou apagar e vou tentar clicar mais no meio aqui, para ver se cria melhor. Criou. Não é necessário apagar, né? Dá para pegar e arrastar isso aqui, mas eu preferi apagar. Aqui em relacionamento, o que é? Escrito. Porque um livro, ele pode ser escrito, ele é escrito por um autor. Olha como eu falei, um livro é escrito por um autor. Então eu vou aqui na cardinalidade, aqui desse lado direito, para o autor, e vou colocar 1,1. Existem livros escritos por mais de um autor? Existe, sei lá, a Bíblia, que tem um monte de gente que escreveu. Se bem que a Bíblia é um compilado de um monte de livros, né? Enfim, mas poderia ter vários autores. Aí depende da regra de negócio. O que foi nos repassado pelo cliente é um autor. Então, é um autor. Se ele quiser mudar depois, a gente vai ter que cobrar uma porcentagem a mais aí pelo trabalho. Então, um livro é escrito por um autor. Um autor, ele pode escrever 0 ou mais livros. Será? Não sei. Depende da regra de negócio. Pode ter autor na base que não tem nenhum livro? Talvez possa ter. Eu vou deixar desse jeito. Pode ter um autor na base que não tem livro nenhum. Então, agora eu vou criar a relação de livro com exemplar. Vou vir aqui na escada flamenguista. Vou clicar aqui no livro mais pela direita de propósito e aqui no exemplar mais pela esquerda, né? Pela esquerda de propósito. Não foi totalmente efetivo. Pronto, agora, bonitinho. Vou mudar o nome do relacionamento. Vou dizer que vou colocar pertence. Então, vamos ver a cardinalidade agora. O livro pertence a um exemplar. Olha como eu falei, um livro pertence a um exemplar. Nesse caso, eu acho que não tem regra de negócio que salve. Realmente, um exemplar só pode ser de um livro. Então, cardinalidade aqui. Agora, um livro, ele precisa ter um exemplar para estar cadastrado na base? Talvez não, depende da regra de negócio de novo. Mas eu vou colocar aqui que precisa. Para existir livro na base, ele tem que ter pelo menos um exemplar. Então, fazendo a leitura aqui. Um livro é escrito por um e somente um autor. Um autor pode ter 0 ou mais livros. Um livro, ele possui, né, um ou mais exemplares. E um exemplar é um exemplar de um e somente um livro. Agora, bora fazer a relação exemplar-cliente. Que relação é essa? É o aluguel, né? Clientes podem alugar exemplares. Escada flamenguista, exemplar, cliente. Foi um pouco mais feio do que eu esperava. Vai ficar assim mesmo. Vou colocar isso aqui um pouquinho pro lado. Pronto, bonitinho. Relacionamento vai ser aluga. Então, um exemplar pode ser alugado por 0 ou mais clientes. Um cliente pode alugar 0 ou mais exemplares. Eu não estou falando de um exemplar. É óbvio que um exemplar não pode ser alugado por mais de um cliente ao mesmo tempo. Eu estou falando do conceito de exemplar em geral. Um exemplar ele pode ser várias vezes alugado, né? Depois que ele estiver disponível, ele pode ser várias vezes alugado por outros clientes. E um cliente ele pode alugar vários exemplares do mesmo livro ou de outros livros. Então, é esse tipo de relação que vai ser mesmo. Agora, cliente aluga um exemplar. Isso aqui pode ser relativo. Aluga exemplar. Isso aqui pode ser relativo. Para existir um cliente na base, ele precisa já ter alugado pelo menos um exemplar? Não sei. Na Fox, com os DVDs lá, não era desse jeito, né? Podia ser um cliente, mas não precisava alugar uma primeira vez, se eu não me engano. Quando eu fiz minha conta foi em 2010, eu não lembro mais. Então, eu vou colocar aqui que precisa. Para ele ser um cliente, ele precisa alugar pelo menos um exemplar pela primeira vez, para poder ser um cliente. É isso.
cumprimos. Não, não é não. Não terminamos não. Tem até uma semana para entregar. Então, vocês viram que eu não coloquei esse negócio de semana em lugar nenhum. Eu vou colocar bem aqui, ó. Clicando na chave de tirar cartão de memória. Clicar aqui em aluga. Colocar esse atributo. Que atributo vai ser? Vai ser data empréstimo. Não empréstimo, né? Empréstimo é de graça. Data aluguel. Por isso que você fala, me empresta 10 reais e tu nunca mais devolve. Tá ligado, né? Pois é, aluguel. Então aqui dá pra saber, né? Tem até uma semana pra entregar. Isso aqui não interessa pra gente no momento. Só interessa que a gente tem que ter uma data para saber quando essa semana, quando vai ter passado uma semana. Mas se tá atrasado, se não tá, não interessa nesse caso. Ou pode interessar, eu coloquei aqui estado, aí tem estado alugado, tem estado indisponível, né? Pode ser verdadeiro ou falso. Ou a gente pode ver por aqui no aluguel. Não, a gente não pode na verdade, porque não tem data de devolvido. Se eu colocar aqui data de devolução, data devolu, por que eu não terminei de escrever? Devolucão, não gosto de escrever em português certinho nesses casos. Se eu colocar aqui data de devolução, esse estado já fica de serventia só para o caso dele estar indisponível por outro motivo que não seja aluguel. Porque por aqui a gente sabe se o livro está ainda alugado e se ele já foi devolvido e se ele está atrasado. É uma coisa que ia se pensar. Então esse estado aqui poderia ser retirado. É isso, a nossa base. Ficou até bonito o diagrama. Acho que valeu a pena gravar pela uma terceira vez. É isso, rapaziada. E moças e moços. Aprenda isso aí porque é importante, sei lá, para passar em um concurso e para aprender a modelar a base igual um ser humano. Nada contra quem não é um ser humano. Mas é importante deixar tudo redondinho porque se for para deixar na hora que for programar, vai ser pior. Então boa sorte aí.